Olá, pessoal! Estamos recebendo no episódio de hoje do podcast Ponto de Pergunta o delegado da 143 DP de Itaperuna, Dr. Carlos Augusto Guimarães. Ele já passou aqui por Campos, né, na delegacia de Guarulhos, já esteve também em outras cidades da região, também no Rio de Janeiro, e vamos conversar sobre alguns casos de grande repercussão que ele acompanhou, um bate-papo que pode esclarecer alguns pontos pra gente e conhecer melhor dessa rotina, né, do delegado de polícia, né, Frânio? É isso aí, é um assunto muito extenso, né, muito polêmico, né, a violência está aí com números alarmantes e a gente precisa falar sobre isso cada vez mais. Isso aí. Dr. Carlos Augusto, prazer recebê-lo. Estamos muito felizes com a sua presença. A gente já queria te trazer há um bom tempo, mas aí aconteceram algumas mudanças, né? Saiu de Campos, foi para Itaperuna e agora foi possível. Nós vamos começar falando, né, sobre alguns casos. A gente pôde acompanhar, estarrecidos, alguns casos de grande repercussão que você esteve à frente com a sua equipe aqui em Campos. Poderia falar um pouco para a gente, principalmente sobre os mais recentes, né, envolvendo o estudante de medicina que atropelou a mãe, que foi uma coisa que realmente chocou muito, né? Não é um crime que a gente está vendo sempre. E a gente vai comentando sobre outros casos também que foram grandes desafios na sua carreira, eu tenho certeza. Perfeito, eu que agradeço aqui o convite feito, é uma honra para mim poder estar aqui participando desse podcast, contar para a população um pouco dos casos de repercussão, um pouco sobre a minha carreira, como é a atividade policial, o que a gente almeja na profissão, quais são as possíveis mudanças legislativas que podem ser feitas, diante disso tudo que a gente vê e percebe ao longo dessa carreira, que tem quase 24 anos. Então, para mim, é uma honra aqui falar com vocês sobre tudo isso aqui. Bom, na verdade, eu moro aqui em Campos, né? Então, ficou até mais fácil participar do podcast, né? Acabei de chegar praticamente, já arrumei vaga, já conheço aqui a área e tal. Corto até o cabelo aqui perto, ali no Salão dos Artistas, né? Com Wagner. E, enfim, falar sobre os casos é importante porque a gente aprende muito com eles. Sim. Né? Esse último caso que tivemos ali em Comendador Venâncio foi uma experiência válida, tanto como profissional quanto ser humano. Né? Ali a gente percebeu que, na verdade, foram várias falhas simultâneas, né? Como um acidente de avião. Nunca é uma causa só que causa a queda da aeronave, né? Dá sinais, né? Às vezes dá sinais, né? E há uma sinergia de causas. A gente chama de direito de concausas, né? Tudo confluiu ali para aquela tragédia. O primeiro fato que foi citado ali por mim na reportagem, na coletiva, foi a situação da arma de fogo. Né? A facilidade com que o adolescente teve acesso a essa arma de fogo. E a gente não está aqui discutindo se era legal ou não, se a pessoa poderia ou não ter arma de fogo em casa, isso fica para uma outra questão, uma outra conversa, mas o fato é que, tendo arma de fogo em casa, você tem que ter cautela. Tem que ter cautela e guardar essa arma em um local seguro. Tinham duas crianças em casa, uma que foi assassinada e o outro que assassinou, né, os pais e o irmão. Entendeu? Então, foi um dos fatores que levou essa tragédia. O outro também foi o distanciamento entre pais e filhos. Né? Eu não sei como era o relacionamento da família ali, mas a gente percebia um certo distanciamento. O menino não se sentia muito, não nutria afeto pelos pais. Ele falou que gostava só da namorada e do tio. Um tio que... Triste isso, né? Muito triste, né? Então, esse distanciamento também foi um facilitador para que acontecesse esse crime bárbaro que aconteceu lá em Venâncio, né? E o último também foi o acesso a conteúdos violentos. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso ao que quiser. A verdade é essa. As redes sociais são um terreno, assim, fértil para qualquer coisa, seja para coisas boas ou para coisas ruins, entendeu? Então, nós percebemos ali também que o menino passava o dia em redes sociais, jogando jogos, não tem problema nenhum jogar jogos, desde que com orientação. E alguns acessos também que estão facilmente perceptíveis na internet, ele tinha acesso. Ele conseguia acessar o que ele quisesse. O menino era tão inteligente que ele pesquisava tudo que ele queria fazer. Então, pessoas que são autodidatas
como era o caso dele ali, pesquisava e ia fazendo. Pesquisou como matar, pesquisou como receber FGTS de falecido, entendeu? Como falsificar documento de viagem, essas coisas todas que estavam na cabeça dele, no plano dele. E em que momento vocês identificaram, porque ele foi até a delegacia também para falar sobre o desaparecimento, né, dos pais. Em que momento vocês desconfiaram? Ele tem envolvimento? Olha, na verdade, o envolvimento dele foi descoberto no dia que a perícia foi à casa. Por quê? Quando ele foi com a avó à delegacia comunicar o desaparecimento, até então estava acima de qualquer suspeita, né? O desaparecimento em si estava muito estranho, porque ninguém em sã consciência sai numa noite de um sábado, um casal com um filho menor, deixa o outro filho adolescente sozinho, não avisa nada a ninguém, some, desaparece até terça-feira. Quando eles forem registrar, não existe isso, entendeu? Então tá tudo muito estranho. Das duas, uma, na nossa cabeça de investigador, né, da polícia. Ou aconteceu alguma coisa com essa família, nesse trajeto, né? Ou os pais, por alguma maneira, causaram algum tipo de acidente doméstico culposo, que culminou com a morte da criança e agora estão tentando esconder, camuflar as provas. Esse era o mais forte, até porque ele não saiu de carro. Eles tinham um carro em casa. E o carro estava lá. O carro estava lá, com gasolina, não tinha problema mecânico algum. E o carro estava lá e aí veio a história do Uber, pegar no Uber. Aí eu, cara, não é possível. Será que contaram essa história pro adolescente? Será que veio da cabeça dele? Enfim, então tudo ainda era muito nebuloso. E o fato é que os meus policiais percorreram os hospitais da região todos e ninguém daquela família deu entrada. Não havia acidente doméstico, não havia registro de ninguém, nenhum socorro de nada. E aí ficou tudo muito estranho, né? Mas como tinha sido relatado a cidade doméstica, com sangue, engoliu caco de vidro, vamos lá fazer a perícia na casa para ver se achou alguma coisa. Para ver a situação, como era a casa, se tinha câmera, entendeu? Isso tudo a gente foi perquirindo na investigação. Chegando lá não tinham câmeras, né? E aí foi visto manchas de sangue. Foram vistas manchas de sangue no cômodo onde aconteceu os assassinatos. E com o luminol, verificou, o perito aproveitou, com a gente investigando lá, fizeram na casa toda, né? E aí encontraram algumas vestes, roupas com manchas de sangue, com focos de queimado, né? O cheiro da putrefação já estava exalando, né? Até que o menino ficou nervoso e acabou falando que havia matado os pais e onde estavam os corpos. Foi aí que a nossa canalização da investigação foi para ele, porque até então, né, ele falou alguma coisa muito relevante, que eram corpos de pessoas mortas da família dele, que ele havia feito isso aí. Então, a dúvida que a população teve, será que ele fez sozinho e tal? Com certeza, essa dúvida foi suscitada por muitas pessoas, né? Mas quem esteve lá no local viu que aquele adolescente não era mais aquele menino da foto, que era menorzinho, mais franzino, não. Criança, já não ele já era quase mais do meu tamanho, quase do tamanho de um policial, entendeu? E realmente deu para fazer sozinho, né? Pela perícia constatou que o piso era liso, ele falou, jogou produto de limpeza para limpar e aproveitou, arrastou os corpos, pegando pela perna, é como se fosse uma alavanca, como se fosse uma roldana na física, você diminui o peso, a massa, né? Você diminui o atrito também com o produto de limpeza, então dá para fazer. E a cisterna, ela ficava distante ali do quarto onde aconteceu, 5 a 6 metros, então era perfeitamente possível de fazer sozinho, sim. O que vocês não imaginavam é que outra pessoa envolvida, né? Ele foi o único que fez, mas que a outra pessoa envolvida estava em outro estado, a quilômetros de distância. Sim, a gente, por óbvio que a gente também, quando a gente tem uma autoria definida, a gente perquire também se existem outras pessoas como autores. Nem sempre a gente consegue, né? Mas, às vezes, a gente extrai alguma coisa e consegue chegar a um coautor, entendeu? E, nesse caso, tinha, sim, uma partícipe, uma outra pessoa que, efetivamente, estava ditando as regras do jogo ali, que estava induzindo o garoto a praticar, estava instigando ele a praticar. Tem uma certa sutileza, né? De induzir e instigar. Induzir a dar ideia, instigar e reforçar essa ideia. Mas, no caso em concreto ali, tiveram as duas, né? Tanto deu ideia quanto reforçou a ideia. A todo momento tava pressionando. Então, a nossa dúvida inicial, quando ele falou que tinha uma namorada, que morava no Mato Grosso, que é adolescente também, aí a gente, opa,
tem outra pessoa. Uhum. Mas será que é adolescente mesmo? Aí fomos Sim. verificar também. Primeira coisa que a gente fez, chegando na delegacia, ó, liga pra delegacia de lá, da cidade, suposta cidade onde essa pessoa disse que morava, né? E ele falou convicção da adolescente, falou o nome, falou onde morava e tal. Os policiais de lá do Mato Grosso conseguiram ir até esse endereço, verificaram que existia, que era uma menina e era adolescente mesmo. Entendeu? E aí conversaram com a responsável dela, conseguiram... Que deve ter ficado surpresa também, a mãe, né? coitada, não devia saber de nada, entendeu? Tanto assim que forneceu o computador. A mãe já havia proibido ela de usar o celular. Ela tinha 15 anos, tem 15 anos, com cerca de 12 anos, parece, pelo que eu soube, a mãe havia proibido ela de usar celular. Porque já estava querendo se relacionar com outros meninos mais velhos e tal. Só que a mãe, levianamente, acreditou que pelo computador não fosse fazer a mesma coisa. E, na verdade, é tudo interligado hoje. Sim. A internet é interligada, você pode acessar de qualquer plataforma, seja telefone, seja um computador, notebook. Então, a mãe forneceu. E quando vocês descobriram como eles tinham se conhecido, vocês foram juntando os pontos que eram nos jogos, Sim. que, de repente, estava a resposta de muita coisa. Sem dúvida. Na verdade, o jogo Fortnite não tem tanta violência assim. É de arma, é de atirar, é matar, mas não é aquela violência que faz com que a pessoa queira matar os outros na rua. Quem tem um gatilho, propício, tudo bem, né? E talvez essa fase fosse o da caso ali. adolescência também, né? Que tá em formação ainda. Mas o pior jogo não foi esse. Nesse jogo eles se conheceram. 6 anos antes, né? Parece que ele tinha 8, ela tinha 9 anos. Se conheceram por quê? Porque é um jogo online que você pode se comunicar com qualquer pessoa do Brasil ou do mundo todo. Entendeu? Meu filho mais velho joga com o primo lá do Rio, não Fortnite, mas outros jogos que são online. Sim. Se comunicam ao mesmo tempo, a gente consegue ouvir as vozes e tal. E nesse jogo eles se conheceram, né? Tempos depois, né? No ano anterior, 2024, pelo que consta ali, ele começou um relacionamento mais sério com ela, e aí veio um outro jogo, que eles nem jogaram. Na verdade, eles só comentavam desse jogo e assistiam no YouTube, que é esse do The Coffin of Andy Lily, o caixão de Andy e Lily, né? Que aí sim fala de relacionamento entre irmãos, praticavam incesto, que queriam matar os pais para ganhar almas pro demônio, ou seja, uma coisa doida, bizarra. Um jogo que já tinha sido proibido na Austrália, depois voltou como classificação 18+, enfim. E desse jogo é que ele extraiu essa maluquice toda. Entendeu? De querer matar, como matar, modos de matar, entendeu? E esse jogo, sim, foi o conteúdo que foi o estopim da situação toda ali, né? Doutor Carlos Augusto, antes de ir para Itaperuna, acho que foi o último caso de grande repercussão que teve aqui, também envolvia um filho que matou a mãe. Sim. Eu acho que nesse caso aí de Itaperuna, eu acho que você já tinha ficado assim, não, nunca tinha visto, né, um crime como esse, ou já tinha visto crimes assim? Crimes assim, já tinha visto, não praticado por adolescente, entendeu? Mas pessoas da família, já vi triplo homicídio, pessoas amarradas com a mão pra trás e tiro na cabeça, cena assim, bizarra, sabe? Logo no começo da profissão, mas assim, pela crueldade e a maluquice toda envolvida na história, no enredo, aí foi a primeira vez. E a gente sempre surpreende. Olha que a gente tem bastante experiência. Eu já passei por diversas delegacias aqui do estado, fui de outra polícia de outro estado, do Distrito Federal, né? Já trabalhei na Baixada Fluminense, no Sul Fluminense, Norte, Noroeste, Capital. Ou seja, a gente vê muita coisa, mas esse caso aí chocou. E no caso do atropelamento do estudante de medicina, o que mais chocou vocês ali naquele momento? Ali, na verdade, a dificuldade maior nossa era saber o que se passava na cabeça dele. Porque o trabalho da polícia investigativa, seja Polícia Civil, Polícia Federal, é apurar a autoria. Ele era o autor de um atropelamento, que matou uma pessoa atropelada e bateu em outro carro, que feriu outras 5. Então ele era o autor. E a materialidade, o que é materialidade? É o corpo de delito, não é o exame. O corpo o local do crime, os vestígios, né, tudo aquilo que a gente consegue extrair de materialidade que vai para um laudo pericial e fica lá para sempre, perpetuado no laudo pericial, porque vão desaparecer os vestígios, né? A pessoa vai ser enterrada, a outra vai ficar curada, etc e tal. Então, a gente já tinha autoria, já tinha materialidade, a gente já sabia qual era a dinâmica do fato. Ele estava na mão de direção, atropelou, bateu na bicicleta da mãe, perdeu a direção, invadiu outra contramão, bateu num carro, lesionou 5 pessoas. Essa era a dinâmica, isso estava provado. A perícia provou muito simplesmente isso aí, né? Agora,
a dúvida, até porque aquela minha primeira entrevista que eu falei, cara, ainda tô decidindo. Vamos com calma que eu preciso de outros elementos, porque pode ser um crime culposo, pode ser um feminicídio, como foi. Sim. A dúvida é saber a intenção, né? o dolo, que é a intenção de praticar aquela conduta, ou a culpa, uma mera inobservância de dever de cuidado. Se não fosse a mãe dele, poderia ser culpa. A gente até conversa que, cara, o cara foi negligente, o cara, pô, não viu, mas não. Todos os elementos que a gente extraiu ali não aproximavam a conduta dele de um ato culposo, mas sim de um ato doloso, porque estava bem iluminado, é uma via reta, tem muito comércio, muita câmera, tanto é que uma das câmeras pegou a pancada e a projeção do corpo da mãe bem longe, ou seja, a projeção daquele corpo por si só, já imagina o tamanho da pancada, né? A gente conseguiu imagens dele fazendo uma curva na Ponte da Lapa, pegando uma contramão ali, fazendo uma bandalha, porque o certo ali é contornar o quarteirão, que é quem conhece ali, né? Contornar aquele quarteirão e depois pegar ali a Beira-Rio e seguir. Não, ele fez uma bandalhazinha ali pra pegar logo a Beira-Rio, né? E logo em seguida viu a mãe, né? Deve ter visto a mãe ali, aí fez essa bandalha, foi atrás e estava dirigindo de forma normal, porque ele fez a curva numa boa. Né? A pista estava um pouco assim, úmida, porque estava chuviscando, né? Ele não perde controle do veículo de maneira alguma, não bate nos carros que estavam ali estacionados e vai numa reta. Tem relatos de testemunhas que falam que ele acelerou quando viu a bicicleta ali na frente dele, com impacto, bateu, aí perdeu a direção, enfim. Além disso, tentou fugir do local do crime, né? Quando viu que era a mãe dele, que a pessoa conhece, né? Segundo as testemunhas, não esboçou reação alguma, ficou preocupado com o prejuízo material, o que o pai ia achar. Não tentou socorrer. Tem a questão, não tentou socorrer, queria fugir, né, na verdade. Tem a questão da memória visual, que é aquela situação onde, no meio de uma multidão, num Rock in Rio da vida, a gente consegue identificar pessoas do nosso convívio, familiares ou amigos, de longe no meio da galera. Dá para saber, nossa visão é capaz de fazer isso, nosso cérebro processa dessa forma. Opa, ali, fulano tá ali, entendeu? E ele sabia que era a mãe dele. A bicicleta amarelo ovo, aquela cor característica, que só ela, segundo os moradores da região, só ela tinha na localidade aquela bicicleta elétrica ali, bicicleta que ele já havia quebrado momentos antes. Tinha um histórico também. Tinha um histórico de violência. E a cereja do bolo foi justamente o vídeo que a irmã nos forneceu. Dele agredindo a mãe por causa de R$5. Né? Agora, doutor, para a sociedade... Esses casos aí tiveram êxito, ou seja, êxito teve a prisão. Mas para a sociedade fica meio sentida quando tem um caso de repercussão e que chega na delegacia e de imediato não tem prisão. Como é que funciona isso? Cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar, né? Por vezes você não tem elementos ou não tem um permissivo legal para agir. Um exemplo que eu posso citar para vocês aqui. Semana passada ou retrasada, teve um caso lá em Itaperuna de um furtador quanto mais. Todo mundo já conhece ele, até em Comendador Venâncio, né? Até nesse distrito mesmo. Furtador quanto mais. Eu já pedi a prisão dele diversas vezes, né? E ele cometeu uma série de crimes nesse final de semana. Só que os crimes que ele cometeu, tinha um arrombamento, foi na madrugada e tal... São situações que agravam a pena e dá pra gente pedir a prisão, né? Só que os crimes cometidos na madrugada foram na madrugada. Quando ele foi capturado e encontrado com alguns objetos, foi quase no final da tarde do dia seguinte. Pela legislação, a gente tem um certo lapso temporal para agir, para prender em flagrante. E a legislação não fala o tempo. Ela fala duas expressões, ou logo após ou logo depois, né? Entendeu? Aí a doutrina... Os estudiosos do direito, ou a jurisprudência, os tribunais, entendem que esse lapso temporal ele pode variar, de acordo com a situação do caso, entre 4 a 6 horas. Cara, não dá para prender em flagrante uma pessoa que cometeu um crime na madrugada e foi capturado 6 horas da tarde, a não ser que houvesse uma perseguição ininterrupta, que também não foi o caso. Não foram os policiais militares que o detiveram, foram outras pessoas que viram ele num terreno baldio, com muita coisa acumulada, inclusive uma moto furtada também, numa outra semana retrasada, parece.
e aí acionaram a PM. Ou seja, não houve essa perseguição. Porque quando o policial tá perseguindo, o policial vai no encalço, ainda que perca de vista... É outra coisa. Mas aí é outra coisa. Toda situação. Aí pode durar até uma semana, 10... Se não tiver interrupção, dá pro delegado fundamentar e prender. Né? O caso de Venâncio é o contrário, foi o revés. O crime de homicídio ele tinha sido praticado de sábado para domingo, mas os encontros de cadáveres foram numa quarta-feira de manhã com a presença do adolescente lá. Aí não. Encontro de cadáver, ocultação de cadáver é um delito permanente, ou seja, a consumação se protrai no tempo, juridicamente falando, né? Até então, que ele seja... sabendo quem foi o autor e descobrindo ele na hora, tá prendido em flagrante, tá preso em flagrante. Então é diferente. Então são situações legais que as pessoas que são leigas não entendem, entendeu? Frustra um pouquinho a pessoa que sabe porque não entende, né? Mas de qualquer forma, a situação desse rapaz aí, do furtador quanto mais... essa semana mesmo, relatei 12 inquéritos de furto, já pedi 12 prisões nos procedimentos todos aí. A gente espera que a justiça colabore também e dê a prisão dele, né? Isso não que vai continuar fazendo. Porque quando o cara vai para a delegacia e de lá é ouvido, tem todo o trâmite e é liberado, isso não quer dizer que depois ele vai ser preso, né? É isso aí. Né? Existe todo um trabalho ali dentro que posteriormente pode resultar na prisão. Ou né? pode ser solto também, porque o que acontece? A gente ou, não tem, ou o contrário. A gente não tem uma segurança jurídica das coisas, né? Às vezes eu prendi em flagrante o furtador quanto mais, mas chega na audiência de custódia, né? Aí, olha, o cara não cometeu com violência e tal, nem grave ameaça, coitado. Só que coitado não. O entendimento é deles. Coitado não, porque o cara faz daquilo ali uma profissão, ele é furtador quanto mais. Mas aí que tá. Isso frustra o profissional como o senhor, por exemplo? Olha, no começo da carreira a gente ficava mais frustrado. Hoje em dia, eu não levo o personagem pra cama, como eu ia falar pra vocês antes aqui. A gente sabe lidar, não fico acompanhando casos depois que eles acontecem, faço meu trabalho e acabou, porque tem tanta coisa pra fazer. Se eu ficar perdendo meu tempo e vendo como vai ser o desfecho daquilo ali, eu vou ficar doido, entendeu? Uma coisa que eu não posso resolver, então não vou me preocupar. Somatizando entendeu? isso Não vou somatizar. Você esteve à frente de uma delegacia que historicamente tem, né, um alto índice, de uma região que tem um alto índice de crimes. Guarulhos, e que é a delegacia de Guarulhos. Foram 2 momentos diferentes. Você percebeu assim diferença da primeira vez e da segunda vez que esteve lá? Sem dúvida. A minha primeira gestão em Guarulhos foi de 2012 a 2015. Fiquei ali por 3 anos. Fizemos bons trabalhos também. Me lembro de um caso bem de repercussão nacional também, para a época, que foi um assassinato do Sem Terra ali. Até o nome de um acampamento leva o nome da pessoa que morreu, acho que é Regina. Enfim, teve cobrança, ouvidoria agrária nacional, entrar em contato com a gente ali. Então nós apuramos, descobrimos os autores, fizemos uma interceptação telefônica, e os autores, na verdade, mataram essa mulher por causa de um abigeato. O que é um abigeato? O abigeato é furto de gado. Mas ela furtou, não, ela testemunhou um abigeato por eles praticado. Entendeu? Então, uma queima de arquivo. Foi uma queima de arquivo. Não tinha nada a ver com a relação da terra em si, né? De esbulho, de situações que envolvem terras incas, que a gente sabe que acontece, né? Nesses assentamentos. Não tem nada a ver com a questão agrária, né? Propriamente dita. Mas apuramos também, muita coisa de repercussão. Teve um caso de um professor que abusava de alunos. Foi condenado a mais de 15 anos de prisão também. Vários casos. A gente inaugurou o NUAM, antes da DEAN aqui em Campos ser inaugurada, nós criamos o NUAM lá em Guarulhos, foi 2013, março de 2013, se não me engano. E aí o NUAM foi logo um embrião em pontapé para que a DEAN daqui de Campos se instalasse. O núcleo de atendimento à mulher. Isso. Então a gente fez muitas prisões importantes que, logo de cara, a doutora Marta Rocha, na época, implementou a DEAN, que já era uma promessa antiga aqui na cidade e tal, implementou a DEAN. Esse NUAM era um núcleo que funcionava em Guarulhos, dentro da delegacia. Era um setor com 2 policiais femininas. Coisa pequena, né? Coisa pequena, mas direcionada. Já atendia essa demanda aí que atendia, O grande mote do NUAM, né, e lá em Itapiranha nós vamos revitalizar agora no formato da Sala Lilás. O grande mote do NUAM é você especializar aquelas policiais e fazer integração das agentes com outros órgãos de proteção às mulheres. Então isso é muito importante. Por quê? Porque a nossa atividade policial, a gente tem certeza que ela vai ser bem desenvolvida. Porque, via de regra, os crimes contra a mulher têm autoria, entendeu? A não ser quando seja uma coisa muito grotesca e realmente, né, fuja do padrão, mas 95% a 99% dos casos a gente consegue autoria. Então,
ali o nosso trabalho policial e a prestação jurisdicional vai ser efetivada. O problema é o pós, é o depois. Essa mulher, ela é dependente econômica, ela não tem onde ir, ela tem filhos, ela trabalha. É uma série de fatores que não cabe à polícia resolver. Mas que a gente tem que fazer parceria, tem que comunicar a quem de direito para resolver. Ainda falta muita coisa para avançar. A Lei Maria da Penha já foi um avanço, né? Foi em 2006, né? Eu estava lá na Polícia de Brasília nessa época, eu me lembro bem. Já foi um avanço, a questão das medidas protetivas. Hoje em dia a proteção é muito mais robusta do que era no passado. A questão da prisão. Veio ali em Riborel também, foi até um colega de turma que pegou esse caso aí, doutor Edson Henrique. E o avanço da legislação nesse sentido de proteção penal e processual penal está vindo em boa hora. Agora, e a questão social da coisa? A gente não percebe isso aí, né? Você não tem casa de abrigamento suficiente, você não tem nada que depois vai dar uma dignidade a essa mulher, vítima de violência, né? Já cansei de passar e participar de vaquinhas na própria delegacia, porque a pessoa não tinha, aqui mesmo de Campos, foram expulsas de casa, foram parar em Itaperuna, aí a gente atendeu, fez a ocorrência lá, tem que fazer vaquinha dos policiais ali, dos delegados, para pagar um hotel para elas, para poder ficar, porque na delegacia não tem condições, entendeu? Mas aqui em Campos tem a Casa Benta Pereira, né? Não, Que abriga as mulheres vítimas de violência. Aí é exceção. Agora exceção, tem a CEAM também, que tem acolhe, CEAM né? Que também que acolhe. acolhe. Mas na muitos época... municípios aqui Não no mundo, tinha, né? não tinha. Mas na época também que você estava na Guarulhos a primeira vez, não tinha. Não tinha nada. Não tinha nem essa legislação, né? Essas políticas de proteção à mulher ainda avançaram, Sim, assim. Mas, fora isso, lá em Guarulhos, tem alguma O senhor estava falando, falta a segunda etapa. Essa foi a sua primeira etapa. Então, essa foi a primeira gestão. Primeira gestão, segunda. não respondi a segunda. A segunda, depois o meu primeiro filho nasceu nessa época e tal, 2015. Aí eu fiquei rodando as delegacias menores, com criança pequena e tal. Aí trabalhei em Quissamã e Conceição de Macabu, acumulava as 2 delegacias. Depois, Madeleine saiu de São João da Barra, fui para São João da Barra. Fiquei quase 3 anos ali em São João da Barra. São João da Barra fui para São Fidélis. São Fidélis, fiquei 3 anos lá. São Fidélis fiquei em Talcara. E todas elas, um monte de casas de percussão também. São Fidélis teve, São João da Barra, Talcara também, né? Aí depois, Talcara ficava em Talcara e São Sebastião do Alto. Depois fiquei em Cambuci um tempinho. Fui fazer o curso superior de polícia, que é um MBA de gestão de segurança pública, pela própria polícia também. E aí, o diretor na época, antes da doutora Natália, me chamou para assumir Guarulhos. A doutora Poliana ia sair e tal, ia ficar vago lá. Já é pela segunda vez. Pela segunda vez, aí foi 2023. 23 e 24 eu assumi Guarulhos. Logo que eu cheguei, os primeiros dias, teve aquele ataque de fuzil. A galera com fuzil no bar, metralhando o bar todo lá, não sei se vocês lembram disso aí. Lembro 5 pessoas dentro do carro, de cara limpa. Conseguimos prender todos eles ali, recuperar armas de fogo, elucidar vários crimes por eles praticados. Dali, a gente fez um dossiê da facção para mandar para a Secretaria de Administração Penitenciária. Conseguimos as transferências deles para presídios federais, das lideranças. Então foi um caso legal também, um caso bacana. Né? Tivemos ali situação de sem terra também, agora impedindo invasão, na época do Coronel Cruz, estava à frente do 8º Batalhão ali. Tínhamos informações de algumas pessoas ali de Morro do Coco, Santo Eduardo, que sem terra, pretendiam invadir determinada propriedade. E aí contactamos o proprietário, né? Montamos uma campana. No dia que eles foram invadir, a gente se posicionou ali, não conseguiram invadir nada. E o proprietário, ao mesmo tempo, ingressou com uma ação de um interdito proibitório na justiça para impedir que eles invadissem, e deu tudo certo, sem precisar dar tiro, sem nada. Desfecho positivo. Trabalhando com inteligência, dá para fazer. Sim. Quem conhece o caminho a ser caminhado, você vai orientando as partes ali, vai solucionando, e a gente atua mais como um gestor da crise antes dela acontecer. E deu tudo certo. Aí depois dessa situação de sem terra também, teve grupo paramilitar que a gente prendeu numa casa lá em Guarulhos também, junto com a PM, mais de 10 pessoas fortemente armadas, com metralhadoras, etc, pessoas ligadas ao grupo do FIUS, etc. Teve o caso do estudante de medicina que matou a mãe, foi um dos últimos, né? Mas muita coisa. Mas existia, assim, casos que vocês viam, você viu lá na primeira... Você perguntou meu maior choque. O que mudou? Sabe o que me causou mais espanto? Foi ver que, na minha primeira gestão, adolescentes que estavam começando no mundo do crime não foram ressocializados e passaram a ser lideranças na minha segunda gestão, já presos até,
comandando o crime, o tráfico de drogas de dentro do presídio. Ou seja, de lá pra cá, ó, 2012, mais de 10 anos, mais de uma década, Triste. nada mudou. A tal uma da questão ressocialização social. que não existe. existe. Não existe, A tal da ressocialização, né? Aí a polícia continua o quê? Enxugando gelo. É. E era fácil prender essa galera porque eram os mesmos. Entendeu? São sempre os mesmos. Né? Como é que você consegue e vão... expressão nos números, nas investigações? Porque são os mesmos. É Pareto. Se você focar naqueles 20% que causam os 80% dos problemas, você resolve a criminalidade. Só que tem que manter eles presos. Só que no nosso país a gente tem uma cultura de desencarceramento, de não criar presídios, etc. E a gente, né? Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o esbulho possessivo. Esbulho possessório. Que é possessório, sim, né? Sim. Porque não é novo, mas é pouco falado esse nome, né? Sem que dúvida. é isso? Explica pra gente como é que é isso. O esbulho possessório nada mais é do que você retirar a pessoa da posse. E no caso aqui, de um imóvel. Acontece muito nessas áreas que são dominadas por tráfico de drogas, milícia faz muito isso também. As pessoas que não colaboram, que não dão a caixinha ou mensal ou semanal, né, e são sozinhas na maioria das vezes, são idosas, né, ou não tem ninguém para que corra atrás do prejuízo, elas são expulsas de casa. E esses traficantes, esses milicianos, eles usam essas casas, alugam essas casas, usam essas casas para guardar arma, para guardar droga, entendeu? Ficam modificando, a cultura deles é essa, entendeu? Então, o que torna difícil a nossa investigação, manual de busca, porque a gente não pode fazer uma busca coletiva. Os tribunais superiores impedem as polícias de agir nesse sentido. A jurisprudência é bem consolidada nesse sentido. Não pode, porque realmente... É isso que eu ia perguntar. De que forma, então? Realmente você viola direitos e garantias fundamentais de pessoas que têm nada a ver com aquilo ali, numa comunidade. Sim. Mas, né, só se fosse exceção. Aí outra história. Aí isso aí não funciona, né? Mas no Estado democrático, como a gente vive atualmente, né, isso não pode ser feito. Então a gente tem que individualizar cada imóvel, né? Aí supondo que o meu policial num dia tal fez a campana, ó, o cara tá agindo nessa casa, nessa casa, nessa casa, beleza. Aí eu vou pedir a medida. Aí vai chegar no judiciário, aí vai demorar uma vida pra deferir. Aí quando defere, doutor, já mudaram tudo. No dia seguinte, eles pegam de uma casa as drogas, botam em outra, bota a arma e levam para outra. Eles mesmo que moram numa, já moram na outra, porque eles têm livre acesso a tudo. Sim. Eles expulsam as pessoas, ficam com o imóvel e fazem daquilo ali um meio de vida. E ri da nossa cara. Entendeu? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, o esbulho possessório, tem o esbulho civil, mas tem o esbulho que é crime também. Falando do crime do esbulho possessório, que é retirar alguém da posse do imóvel, ele é menor potencial ofensivo. Ele vai pro juizado, entendeu? Juizado especial criminal. Na nossa região? É comum? É muito comum. Região? Guarulhos, então, é o que mais acontecia. A área que tem dominância de tráfico, eles fazem isso. Entendeu? Eles fazem muito isso. E as pessoas, principalmente esses cônjuges habitacionais, Minha Casa Minha Vida e tal, eles fazem muito isso nesses lugares. E aí, a legislação, se você não conseguir provar que eles estavam associados para o tráfico, porque nosso meio de combater isso aí é fazer um arremedo legal. Olha, isso aí é cultura de traficante, de miliciano, fizeram isso aí. Só que aí chega na justiça, tá fraca a prova, porque às vezes só fizeram aquilo ali. Os caras não têm um histórico. E quem foi expulso também não vai provar que não foi vai, expulso, não porque vai. tem medo. Às vezes nem denunciar. Lógico, nem às vezes denuncia. A pessoa, quando muito, vai direto, nem na polícia vai direto na Caixa Econômica ou na prefeitura, verificar alguma situação que possa fazer com que ela retome, ganhe outro imóvel. Outro imóvel, mas nunca porque ela fica refém. A gente sabe que tem muita coisa, muita estelionato até que envolve algumas pessoas que ganham esses imóveis. As pessoas ganham imóvel, alugam o imóvel e continuam morando onde moravam, né, para fazer um dinheiro extra. Mas não é esse caso. O esbulho é muito pior do que isso aí. Realmente essas pessoas são privadas. Mesmo as pessoas arrancar com a roupa do corpo, e tudo que tem na casa é do traficante, é do miliciano. Fica tudo, E aí, essa legislação é de 1940, tá no Código Penal, com menor potencial ofensivo. E o pior ainda, eles botam hoje adolescentes pra fazer esse tipo de coisa. Então, quando pega adolescente, fica nem apreendido. Entendeu? Libera o papai e pra mamãe. Já sabe exatamente que o adolescente exatamente. Então, é uma das pequenas mudanças que a gente poderia fazer no Código Penal. Além de diversas outras que a gente tem como falar tudo isso aqui no programa só. Entendeu? Mas é muito grave a situação de esbulho possessório. Entendeu? Até eu vou falar nos próximos vídeos sobre isso aí. Sim. Entendeu? Explicar um pouco mais, né? A mudança legislativa é urgente, gente. Você sempre quis ser delegado? Sempre quis ser delegado. Quando criança, gostava de brincar de policial? Eu sou filho de militar. Minha brincadeira predileta nas vilas militares por onde morei, né? Era polícia ladrão.
E eu gostava de achar. Jesus. Mas gostava de me esconder também, para ficar pensando como o ladrão pensa, para poder entender a cabeça dele e saber como eles agem. Entendi, né? Interessante isso. Muito e legal. seus filhos querem ser policiais também? Não, ainda não. O pequeno tem talento musical, artístico, tem 4 anos só. E o mais velho com 10, ele quer ser jogador de futebol. Não sei se vai conseguir esse sonho, né? Acho que vai ser melhor. Acho que vai ser melhor. Mas o que eles quiserem, a gente vai apoiar, vai apoiar. Outra coisa que eu ia te perguntar, você costuma assistir séries policiais? Eu vejo série de policial, série de julgamentos, eu gosto bastante também. Ultimamente eu tenho visto séries mais sobre política. Tô vendo uma na Netflix que é A Diplomata, que é excelente, muito boa. Os bastidores da política americana me fascinam, já vi House of Cards também. Né, Designated Survivor, eu gosto muito. Mas sempre vi séries policiais, filmes de suspense, essas coisas, eu adoro. Mas isso não te faz relaxar, não. Porque não, mas aí faz, o que faz relaxar deve ser outro hobby, faz né? porque é ficção, a gente gosta. Mas, doutor, me diz uma coisa, o senhor gosta tanto do que faz, né? Que a gente está vendo que gosta do que faz. O senhor tem pretensão de fazer concurso para juiz, alguma coisa desse sentido? Dessa pretensão eu já passei, porque eu tô no terceiro... Assim, na terceira metade, no terço final da carreira, né? A minha carreira é 30 anos, eu posso me aposentar. Eu tô com quase 24, então, assim, eu não vou trocar agora certo pelo duvidoso, começar uma outra carreira depois de mais velho, né? Daqui a pouco já vem uma bom de permanência, me aposento mais cedo, eu posso advogar, eu pretendo advogar. Eu gosto de advogar também, entendeu? Não advogo porque eu tenho possibilidade legal, né? Sim. Mas eu gosto muito da área de advocacia. De atender as pessoas, de solucionar problemas e dar algumas soluções jurídicas das coisas. Você estava falando também de algumas necessidades que a legislação tem de mudanças, né? Porque algumas são de 40. Tem que ser político ou assessor de político. Isso que eu ia te perguntar. E política, a gente vê que hoje em dia tem muitos delegados, policiais entrando para política. Você já pensou nisso alguma vez? Eu já pensei e não vou dizer que está descartado não, sabe por quê? Eu sou um cara bem pragmático. Só que a gente que conhece o sistema, a gente sabe que não é tão fácil assim. Eu não tenho padrinho político, eu não tenho dinheiro para campanha. Infelizmente, verdade nua e crua, é assim que funciona. Depende né? de dinheiro. Se de repente aparecer alguém, queira me apadrinhar, queira investir, talento não falta, vontade de mudar não falta, ideias para mudar e saber como mudar a legislação não falta. Sim. Mas falta alguém que aponte o dedo, vai meu filho, você. Eu não vou ser leviano, vou concorrer para brincar de concorrer, não vale a pena. A gente entendeu? sabe como é que funciona. É um desgaste, né? É um desgaste. Outra coisa que eu ia te falar, sobre os 2 casos que a gente estava citando mais cedo, os 2 têm a tecnologia envolvida, né? Um que usou a tecnologia para cometer um crime, assim, não usou para cometer, mas foi um caminho, né? E o outro, vocês tiveram o apoio das câmeras, que ajudaram bastante também. Sim. E hoje a gente sabe que em Campos tem essa política de ampliação, de monitoramento. Qual o peso disso hoje, da tecnologia no trabalho de vocês? Olha, é fundamental, tá? A gente está no século XXI já, municípios que têm centro integrado de monitoramento, que tem câmeras que façam reconhecimento facial, leitura de placa para saber se o mesmo carro, a placa de um está rodando aqui, a mesma placa está rodando no Mato Grosso, na Bahia, sei lá, a gente abordar, isso é fundamental. As câmeras também podem gravar, e essas imagens podem servir como prova na justiça. Então é muito bom, muito fundamental. Eu acompanhei a implementação daqui do Centro Integrado de Campos, excelente, local assim, comparado a de primeiro mundo. Quando eu fiz o MBA lá, nossa viagem final do curso foi para Portugal. Então a gente conheceu as 3 polícias que existem lá, né, de Portugal. Porque cada uma tem uma peculiaridade, tem uma atribuição, mas todas elas são muito boas. E tinha uma lá, a GNR, que tinha um sistema muito similar que o de Campos, com câmeras em tempo real, câmeras em canais de televisão também, a gente em tempo real interagindo com a gente de rua. É muito fundamental isso aí. Isso proporciona mais segurança à população. Porque hoje a gente vive a era das câmeras, mas também a era da mentira, né? Cada vez mais pessoas mentem, então as câmeras desmentem o que as pessoas falam. Naquele caso ali de Guarulhos, que o filho atropelou a mãe, a gente tinha imagem de câmera, a gente tinha depois filmagem da própria irmã, dele agredindo a mãe, entendeu? É muito boa a tecnologia a nosso favor, coisa que a gente não tinha na época que eu entrei na polícia, quase não tinha. Hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo filma. Lá de Venâncio também, a mesma coisa. O menino apagou tudo que ele tinha na mídia dele ali, mas lá no Mato Grosso não, tava tudo ali, forneceu a senha, extraiu os dados.
aquilo ali foi fundamental para que a apreensão da menina saísse também. Porque senão ela ia inventar uma história qualquer que até sabia, mas não tem participação alguma, não. Na verdade, tudo que a gente viu ali, todas as conversas levam no sentido de que realmente ela induziu, instigou e participou ativamente antes, durante e depois dos crimes. Vocês perceberam, assim, no caso desse de Venâncio, que adolescente acha assim, não dá nada pra mim, não acontece nada comigo, porque... Esse é o pensamento, né? Esse é o pensamento em geral. Da maioria. Porque às vezes as pessoas esquecem que o ECA é um mecanismo de proteção. Sim. Mas ele também prevê sanções para aqueles, né? Direitos e deveres. Exatamente. Né? Sem dúvida. Havia essa mentalidade, assim? Vocês percebem isso quando vocês apreendem adolescentes? Sim, na verdade não de não acontecer nada, eles até sabem que acontece alguma coisa, já sabem quem é adolescente a partir de 12 e tal, assim, mas é de acontecer uma coisa mais branda. Vou ficar internado lá, não vai acontecer nada comigo, 3 anos depois tô na rua, tô em liberdade. Então, se demorar tanto, né? Porque, quando vai, né? Porque quando há uma decisão de internação, não é igual a sentença do adulto que bota de pegar tantos anos de cadeia. Não é assim. A internação há uma avaliação a cada 6 meses. Entendeu? Então é diferente. Né? Isso é que a gente acha que deve mudar na legislação. A gente não fica brigando, redução da maioridade penal, esquece isso. O caminho não é por aí. Não é por aí porque é causa da pétrea. Entendeu? Só se houver uma revolução e mudar a Constituição, não vai acontecer. Então é dar murro em ponta de faca. O caminho vamos pegar o que já existe e vamos robustecer o sancionamento. Porque não faz sentido um adolescente que matou pai, mãe, irmão, criança, pegar o mesmo tempo de internação do que o rapazinho que tá vendendo droga. Entendeu? Não que vender droga seja bacana e tal, mas a dosimetria não pode ser a mesma. O sancionamento não pode ser o mesmo. Né? Existem situações, circunstâncias que diferenciam os dois tipos de conduta. Então, por que vai botar a mesma pena? Não faz sentido. Aliás, existe uma discussão muito grande sobre isso, né, doutor? Já tem até projetos no Congresso. Não, essa questão dessa discrepância entre um crime e outro, aquelezinho que rouba um arrozinho ali, tem tanta pena grande em relação ao outro que matou. Então existe muita discussão sobre isso. O nosso Código Penal, ele é da década de 40. Então, ele nunca passou por uma reforma geral, assim. Passou por algumas reformas pontuais, em alguns crimes, em algumas penas. Ou seja, é uma coxa de retalho. É verdade seja dita. Né? Então, coxa de retalho, o legislador, ele só reage ao problema. Com o seu problema tal, vamos robustecer a lei, caso Henri Borel, fazer uma lei. É assim que funciona a mente dos congressistas hoje em dia. Eles só reagem ao problema, ninguém se previne, ninguém estabelece a situação de bullying processual que eu te falei mesmo. Tá 80 anos no Código Penal ali, 1940, 85 anos praticamente, e nunca foi mudado. Sempre foi o menor potencial ofensivo. Vai pagar uma cesta básica. Se você não conseguir provar que é associado ao tráfico e tal, uma cesta básica, e se for adolescente não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Vai ganhar uma admoestação verbal, ou seja, um esporro formal do juiz. Meu Deus. Você estava falando aí do caso, né, do Henri Borel. Deve ter sido também um desafio muito grande ali, você encontrar os culpados, né, a materialidade do crime naquela situação. Você pegou um caso também de grande repercussão aqui em Campos, que foi em Guarulhos. Também em Guarulhos, quando estava em Guarulhos, no Parque Cidade Luz, daquela pequena Sofia, de 6 anos. Que, né, foi estuprada, né? Mas do primeiro momento vocês também não sabiam, tá? A criança estava desaparecida e até vocês encontrarem o culpado. Exatamente. Ali o que a gente tinha no primeiro momento foi o encontro tanto do corpo da Sofia quanto do abusador, né? Um rapaz que havia abusado, não me recordo o nome dele agora, que foi assassinado pela comunidade. A comunidade fez justiça com as próprias mãos. Porque existiam indícios ali, vestígios que ele havia feito alguma coisa com ela, ele sabia de alguma coisa ali, aí a população apertou ele ali, ele levou até o corpo da menina e ali mesmo mataram ele. A nossa maior preocupação foi ver se tinha mais alguém com ele no crime. E aí a prova pericial ela foi muito importante, porque do corpo da menina, dele, de algumas pessoas próximas, nós conseguimos extrair DNA. E aí, depois, com essa amostra de DNA, foram feitos os confrontos. Então, na verdade, o laudo pericial, ele não conseguiu apontar um segundo culpado. Não houve uma outra pessoa na cena do crime ou que tivesse feito alguma coisa com a criança. Então, a nossa conclusão no inquérito foi que realmente ele havia feito aquilo com a menina. E tão logo ele matou, ele foi assassinado. Ou seja, houve a extinção da punibilidade pela morte do agente. Ou seja, o inquérito já nasceu morto.
Nath morto, Caso de nasceu Serra. ali. A gente esperou só o laudo, né? Demorou um certo tempo, porque imagina um instituto de perícia de DNA, que funciona no Rio, funciona na Cadepol, fazer perícia desse gênero para todo estado. É muita coisa. Uma outra defesa que a gente faz aqui para a nossa instituição é que algumas situações, alguns serviços da polícia sejam descentralizados. Não seja só na capital, que venham para polos como Campos, Macaé e tal, porque além de você gastar muito em combustível, tipo isso aí, a perícia, serviço de perícia. Aqui no interior, a gente faz perícias de algumas drogas e tal, mas tinha que fazer de tudo, de engenharia. Esse prédio que caiu aqui no centro, quase caiu, né? Não caiu, botar em estaca ali. Serviço de engenharia, perícia de engenharia. O perito aqui vai fazer meia boca, mas um engenheiro, o especialista naquilo ali, pode ser até um engenheiro. Seja o perito, que a formação dos nossos peritos aqui é a mais vasta possível. Pode ser um engenheiro, vai entender. E quando não é? O cara é químico. Tem que ir pra lá. O cara fez química e é perito e vai saber alguma coisa, mas a perícia não é especializada. Então, para ter mais assertividade nos laudos, é melhor um expert. Perito nada mais é do que um expert, né, em determinado assunto, entendeu? Então, é isso que a gente busca. Outras coisas, teve que instalar um tag para abastecimento nas viaturas. Pô, teve todas as viaturas ir pro Rio para botar o tag, porque não manda o tag para cá para colar, né? Saber a centralização dos serviços. Né? É isso aí, é isso aí. Facilitava o trabalho. Queria saber a sua opinião em relação ao armamento da guarda, que tá em discussão em vários municípios aqui também. Qual a sua opinião? Olha, eu participei ativamente também aqui das reuniões, audiências públicas. Eu me lembro até do garotinho na audiência pública também, falando sobre isso aí. Eu acho que é válido. Eu acho que hoje em dia a guarda tem que andar armada sim. Entendeu? Os guardas se expõem muito a perigo e é uma salvaguarda, tanto deles para a sociedade. Mas se o guarda atira, cara, o policial civil também pode atirar, bombeiro, qualquer pessoa pode atirar em qualquer pessoa. Eu acho que passa pelas mesmas provações. Mesmas provações. Exatamente, são seres humanos. São seres humanos como qualquer... Eu, às vezes, me irrito, fico nervoso, mas não vou fazer isso, né? Foi preparado para isso. Toma uma água. O trânsito hoje é tão violento, é tão absurdo, né? As pessoas estão tão à flor da pele, estão falando que isso que qualquer coisinha, não falando que eu vou fazer, não. Né? Mas qualquer coisinha, as pessoas são capazes de fazer. Sim. Uma coisa que eu aprendi logo na faculdade, logo no início, eu tinha uma professora que era italiana e era de direito penal, né? Ela falava, qualquer um é capaz de matar qualquer um. Sim. E aí é choque. Não, e tem todo um procedimento antes, teste psicológico, cursos, claro. Tem todo um procedimento antes. Eu fui autoridade coatora em alguns habeas corpus que foram impetrados pelas entidades da Guarda Municipal e tal, sem fazer nada. Aquele habeas corpus preventivo, né? Para evitar que prenda a pessoa que está armado. Eu respondi o seguinte no habeas corpus, olha só, eu não sou contra o armamento da guarda, mas olha só, desde que ele respeite a legislação, tudo bem. Agora, não queira ganhar um tapetão. Não queira fazer com que eu seja autoridade coatora, o delegado de todas as delegacias por onde ele vai andar seja autoridade coatora, e ganhar um tapetão pro juiz dar uma canetada, você pode usar a arma, então. Cara, isso é um absurdo. Não, e eu entendeu? acho que as pessoas muitas vezes têm aquela noção assim, vai entregar, a partir de hoje, você vai andar armado, toma cada... Não é assim. Ele tem que passar por um tem treinamento. Tem curso, tem testes psicológicos isso também. aí. E outra coisa, se fizer algum problema, vai ser preso. Vai responder. A gente quer que não aconteça, mas outro profissional da polícia faz. O policial militar, às vezes, faz besteira com a arma, né? Delegado que empresta arma pro marido e atira no gari. Eu ia falar sobre entendeu? isso. Então, as pessoas são seres humanos, estão suscetíveis a errar. Entendeu? E acontece com qualquer um, não é só a Guarda Municipal. Em Vitória, a Guarda Municipal. Excelente. Vitória, a Guarda Municipal é um policial. Sim. Vitória. Tem lugares até que já é lugar polícia super municipal, seguro. né? Polícia municipal. Já é considerado pela jurisprudência, o STF já considera uma polícia municipal. E tem que ser assim tratada. E lá é muito rigoroso. A maior preocupação era, dos bastidores, era que, vão armar as guardas e vão ser os policiais do prefeito. Cara, a polícia também não é do governador, a PM, o exército também não é do presidente. Cara, ele sabe as suas atribuições. É isso aí. É isso aí. E olha, você vai em Vitória, você sente maior segurança. Vitória. Tem cerco eletrônico de segurança. E na eles entrada são e na saída. Rígidos no cumprimento dos deveres. Um bom exemplo. Na área de trânsito, super honesto e super profissionais. Anda com um dusterzinho lá, já frequenta Vitória. Muito legais, muito bom. Também vou. Então eu sou a favor, sim. Né?
Então, nós falamos, eu acho que falamos um pouco de tudo, né? Faltando muita coisa ainda, mas sempre falta. Porque o pena, né? tempo, Que porque o pena. tempo Sempre é falta. curto, O tempo é Mas curto. eu lembrei agora de uma coisa que eu ia te perguntar. Você estava falando sobre a questão, né, as pessoas estão muito à flor da pele. Sim. Eu lembrei daquele caso de Betim, recente agora, foi Betim, eu acho. Do Gari, Do né? Gari, que o motorista, ele se irritou porque o caminhão de lixo estava atrapalhando a passagem dele. E eu acho que as pessoas, eu acho que se pensassem, né, um pouquinho, eu acho que no primeiro momento que acontece uma coisa dessa, ele deve se, poxa, eu queria voltar 1 minuto e fazer diferente. Eu acho que as Sim. pessoas, né, devem imaginar desse jeito. Sim. Porque foi uma coisa muito, a gente fica assim, a gente não acredita que o motivo foi esse. E eu acho que vocês convivem muito com isso também, com coisas que Toda poderiam... hora tem uma barbaridade dessa. A gente convive bastante. E muitos desses casos a gente Com motoboy, né? Motoboy também. Motoboy também esses Motoboy. dias. Né? Atirou no pé do motoboy. É. É Um uma rapaz coisa- que socou a moça no elevador mais de 60 vezes. Também, é. Entendeu? Então, a gente tem algumas suposições e vertentes. Eu não acompanhei o caso de perto, né? Mas o que a gente percebe de comum ali é que, às vezes, uma situação de doença mental, É isso que eu ia dizer. algum distúrbio mental, É. questão de anabolizante. Sim. Você percebe nesses casos, todos eles eram maçaroca. O menino que bateu na mulher no elevador, o cara que atropelou a mãe, O Gari, droga, o que matou o Gari. álcool, anabolizante, o que matou É. o Gari. Ou seja, há alguns estudos que demonstram sim que a testosterona, hormônios em excesso também podem causar essa agressividade. Então, né, não estou dizendo que foi o caso, né, mas que para quem já está acostumado a lidar com esse tipo de coisa, a gente percebe. É muita agressividade, muito hormônio à flor da pele. Entendeu? E tem que extravasar de alguma forma isso aí. Aí o pior é que a gente extravasa nos outros, né? É lamentável. Seu Carlos Augusto, estamos chegando ao final. Gostaria muito que você deixasse sua mensagem final, deixasse seu recado, deixasse alguma mensagem, né? Que as pessoas, eu acho que nesse mesmo exemplo aí, evitarem certas coisas, pensarem 2 vezes, né? Antes de... Sim. E a gente torcendo por uma sociedade melhor, né? A nossa grande missão aqui é transformar a sociedade. Tanto a imprensa, da qual sou muito parceiro, o pessoal da segurança, da justiça, a sociedade como um todo tem que se unir. Não é mais um momento de polarizar, não é mais um momento de ficar tomando partido de A ou B, não. A gente é uma sociedade. E para evoluir como sociedade, a gente tem que pensar num mundo melhor. E existem diversos exemplos aqui no mundo para a gente ver de lugares e países que a gente gostaria de ser. Entendeu? Porque senão o Brasil vai ser o eterno país do futuro, nunca vai mudar. A gente tem que acabar com certas coisas, algumas situações que são absurdas, seja em termos de legislação penal, seja em termos sociais, muita coisa tem que mudar. Né? O que eu percebo é que o país está evoluindo, eu não estou dizendo que é culpa de governar ou B não, mas está evoluindo como sociedade, as pessoas estão evoluindo como seres humanos, então a gente precisa mudar esse quadro, e mudando isso só tentando fazer o bem para os outros, só tentando ajudar, só tentando servir os outros. É assim que a gente costuma mudar. Mas primeiro tem que mudar você, se mudar por dentro. E você se mudando por dentro, você sendo uma pessoa melhor para você mesmo, você acaba sendo para os outros. Essa é a minha mensagem de hoje aí para todo mundo. Muito bom. Que pena que a gente está terminando. A gente pode ser encontrado em todas as redes sociais, em todas as plataformas, né, Liliane? Ponto de Pergunta Cast, vocês podem... Vai estar no Instagram, uma parte, né? Os recortes. Acompanhe o programa completo no aí, YouTube. no YouTube. Se você achar que gostou, que vai ser útil para outra pessoa também, encaminhe para o seu amigo, encaminhe para alguém que você acha que vai gostar também do nosso conteúdo. A gente queria agradecer a sua participação, dizer que foi um prazer recebê-lo. E eu acho que trouxe muitos esclarecimentos pra gente também, porque segurança não é só, né, o que as pessoas pensam, assim, não é só aquela questão, é o que você falou, é o conviver com o outro, é saber conviver com o outro também, pra gente evitar, né, tantos problemas como a gente tem visto na imprensa. O que eu gostaria também de deixar de mensagem é o seguinte: as polícias, elas combatem as consequências do crime, não as causas. As causas são as mais diversas. Podem ser problemas sociais, problemas emocionais, problemas de família. Saúde mental. Saúde mental. As causas são diversas. Só que a gente atua, seja a polícia militar, para inibir que o crime aconteça, ou a polícia civil ou federal, que atuam depois que o crime acontece para investigar, né, a gente atua com consequência. Então, né, a gente não é a solução para todos os problemas de segurança pública. Segurança pública
é responsabilidade de todos, como a Constituição fala. Então, todos nós temos essa parcela de responsabilidade, né? E aproveitando aqui o seu programa, também divulgar a minha rede social, né? Sim. Que é @delegado_Carlos_Guimarães. Também, se as pessoas quiserem algum tema, algum assunto, a gente fala lá, só mandar a mensagem lá que a gente esclarece, a gente faz o vídeo. E eu que agradeço aqui essa oportunidade de estar no programa de vocês. O prazer foi nosso. Para mim é um prazer incrível. Eu gosto sempre de falar sobre segurança pública e esclarecer tudo nesse sentido. Bacana. É isso aí, gente. Até o próximo Até a episódio. próxima. Tchau.